Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje e nós vamos continuar falando sobre as operações fundamentais da matemática e no caso de hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a multiplicação de um número natural por outro de até 3 ordens sem e com reserva. Bom, o que é multiplicar? Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos aqui 4 crianças. Cada uma dessas crianças tem 3 balões. Então, nós podemos dizer que temos uma operaçãozinha de 3 mais 3 mais 3 mais 3, que dá um total de 12. O que a gente fez? Nós pegamos a quantidade de balão de cada uma dessas crianças e fizemos uma soma de parcelas iguais, que deu um total de 12. Ou seja, nós podemos dizer que estamos observando 12 balões, que cada uma dessas crianças tem 3 balões, como são 4 crianças, então tem um total de 12 balões. Nós também podemos representar essa adição através da multiplicação, que é 4 vezes 3, que também vai dar 12, onde o 4 ele vai representar a quantidade de crianças e o 3 vai representar a quantidade de balões que cada uma dessas crianças tem. E o 12 representa a quantidade total de balões. Então, essa é a multiplicação. A multiplicação ela é uma forma mais simplificada da gente fazer uma adição de parcelas iguais. Então, nós podemos dizer que tem um total de 12 balões. Agora, imagine a seguinte situação. Se tivéssemos 12 crianças como essas, com essa mesma quantidade de balões, como você resolveria esse cálculo? Se fossem 12 crianças, cada uma com 3 balões. Então, o que a gente faria? A gente multiplicaria 12 vezes 3. Ou seja, nós pegaríamos uma soma de 3 repetido 12 vezes e transformaríamos numa multiplicação. Ou seja, nós simplificaríamos essa soma. Certo? Então, vamos ver aqui a multiplicação. A multiplicação, ela é uma soma de parcelas iguais. Ela também é representada pelo símbolo X, que a gente lê vezes. Observe essa bandeja de docinhos. Nós podemos dizer que essa bandeja ela está organizada em 7 fileiras e que em cada uma delas tem 5 docinhos. E a gente poderia fazer uma soma de parcelas iguais, onde nós pegaríamos a quantidade de doce que tem em cada fileira, que seria 5 mais 5 mais 5 mais 5, até 7, repetindo 5 7 vezes. Ou poderíamos multiplicar a quantidade de fileiras pela quantidade de doce que tem, a quantidade de doce que tem em cada fileira pela quantidade de fileiras, que seria 7 5 vezes, que daria o mesmo total de 35 doces. Você pode determinar essa multiplicação multiplicando 7 vezes 5 ou 5 vezes 7, que vai dar o mesmo valor, onde a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Fator e produto são os termos da multiplicação, onde o primeiro termo ele é chamado de multiplicando, que ele vai representar a quantidade de vezes que nós vamos repetir o nosso número que está sendo multiplicado, e o multiplicador, que vai ser aquele número que vai se repetir. E o produto é o resultado da multiplicação. Então, os termos da multiplicação é multiplicando, multiplicador e produto, que é o resultado. Nós vamos ver agora a multiplicação sem reserva. Dona Teresa deseja fazer maçãs do amor para a festa junina da escola Monteiro Lobato. Foi na feira do bairro e comprou 11 caixas iguais à da figura. Quantas maçãs ela fará para a festa? Bom, observe que nessa caixa vieram 6 maçãs. Ela comprou 11 caixas iguais a essas.
Então, quantas maçãs do amor ela fará? Primeiro, a gente vai organizar essa quantidade dentro do quadro de ordens, onde o 11 ele é formado por unidades e por dezenas. Uma unidade e uma dezena, que dá um total de 11. Ela comprou quantas caixas? 11 caixas. Quantas maçãs vem em cada caixa? 6. Então, o nosso 11 é o nosso multiplicando. Ele vai ser o número que vai se repetir. O 6, ele é o nosso multiplicador. Ele diz quantas vezes nós vamos repetir o 11. Sempre começamos a multiplicar pela ordem das unidades, pela primeira ordem. Então, vai ser 6 vezes 1, que é igual a 6. Depois, nós multiplicamos pela ordem das dezenas. 6 vezes 1, que vai dar 6. Nesse caso, quantas maçãs ela fará para a festa? Ela fará 66 maçãs. Essa é uma multiplicação sem reserva. Ou seja, em cada ordem, a quantidade que nós obtemos não ultrapassou a quantidade 10. Sempre ficou abaixo de 10. Então, isso quer dizer que não tivemos que reservar nenhuma unidade ou dezena para a ordem seguinte. Agora, nós vamos ver outro exemplo. Clara recebeu uma encomenda de bombons caseiros para uma festa de aniversário. Ela deve entregar 100 caixas iguais ao desenho abaixo. Quantos bombons caseiros ela deve fazer? Bom, observe que em cada caixa vão ser dispostos, ou seja, organizados 6 bombons. Ela deve entregar 100 caixas iguais a essa. Então, quantos bombons ela fará? Observe que nesse quadro a gente aumentou da ordem das unidades até a ordem das centenas, até a terceira ordem. Ela tem que fazer 100 bombons. Então, o 100 aqui ele representa o nosso multiplicando. Cada caixa vem quantos bombons? Vem 6. Então, o 6 ele vai determinar a quantidade de vezes que nós vamos repetir o 100. Então, o 6 ele é o multiplicador. Começando pela ordem das unidades, nós temos 6 vezes 0, que é igual a 0. Depois, na ordem das dezenas, nós temos 6 vezes 0, que também vai dar 0. E na ordem das centenas, nós temos 6 vezes 1, que é igual a 6. Com isso, nós podemos determinar que ela deverá fazer 600 bombons para essa festa, certo? Então, essa também é um exemplo de multiplicação sem reserva. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a multiplicação com reserva. Observe e tente identificar qual a diferença da multiplicação sem reserva para a multiplicação com reserva. Dona Teresa deseja fazer limonada para a festa junina da escola. Na feira, ela comprou 14 caixas iguais à da figura. Quantos limões ela comprou na feira? Então, na caixa vem quantos limões? Vem 4 limões, certo? Ela comprou 14 caixas. Então, ela vai pegar a quantidade de caixas que ela comprou e multiplicar pela quantidade de limões que vem em cada caixa. Então, o 14 é o nosso multiplicando, que é aquele número, aquela quantidade que vai se repetir. E o 4, ele é o nosso multiplicador. Ele vai determinar quantas vezes nós vamos repetir o 14. Começando pela ordem das unidades. Observe que 4 vezes 4 é igual a 16. Deu 16. Porém, nós não podemos botar 2 algarismos na mesma ordem. Então, nós deixamos o 6 na ordem das unidades e o 1 a gente leva para a ordem seguinte. No caso, a ordem das dezenas. Isso é que é uma multiplicação com reserva. Quando em uma ordem, o valor que deu naquela ordem, ele vai ultrapassar a quantidade 10, porque numa ordem nunca cabe 10, é sempre de 9 para baixo. Então, o 6 fica na ordem das unidades e o 1 vai para a ordem das dezenas, para que ele possa se juntar com aquela quantidade de dezena que tem naquela ordem. Agora, nós vamos multiplicar 4 vezes 1, que dá 4. Porém, nós trouxemos mais uma dezena para ali. Então, 4 mais 1 é igual a 5. Então, quantos limões ela comprou na feira?
ela comprou 56 limões. A diferença de multiplicação com reserva e sem reserva é exatamente essa. É quando em uma das ordens, a ordem que você está multiplicando, o total daquela multiplicação vai de 10 para cima. Então, você tem que reservar aquilo que está passando para a ordem seguinte. Vamos para mais um exemplo. A livraria do seu Paulo está fechando uma compra para ser entregue à Escola Monte Norte. A escola comprou 1.300 caixas de lápis de cor iguais à da imagem, para distribuir entre as turmas. Quantos lápis de cor a escola comprou ao todo? Observe que nessa caixa tem o quê? 7 lápis. Ela comprou 130 caixas iguais a essa. Então, nós vamos pegar os 130 e organizar nesse quadro de ordem. Observe que ele já foi até a ordem das centenas, até a terceira ordem. Lembre-se que cada algarismo fica em uma ordem e que cada ordem só pode ficar apenas um algarismo. Então, 130, ele é o nosso multiplicando, porque ele vai ser o número que vai ser repetido. E o 7, que é a quantidade de caixas, ou a quantidade de lápis que vem em cada caixa, é o nosso multiplicador. Ele vai determinar a quantidade de vezes que nós vamos repetir o 130. Começando pelas unidades. Nós vamos multiplicar 7 vezes 0. Vai dar 0. Qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, 7 vezes 0 é igual a 0. Aí, depois nós vamos multiplicar as dezenas. 7 vezes 3 é igual a 21. Observe que deu 21. Só que o 2, eu não vou botar ele na ordem das dezenas, porque ele já ultrapassou de dezenas. Então, o 21 é 2 dezenas, e aí só cabe uma. Então, as outras dezenas, nós vamos mandar ela para as centenas, porque dentro de uma ordem só cabe apenas um algarismo. Então, essas duas dezenas, nós vamos levar ela para a ordem, essas duas dezenas que não cabem aí, nós vamos levar para frente e juntar com as centenas. Então, nós vamos multiplicar 7 vezes 1, que vai dar 7, porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Só que nós levamos 2 para a ordem das centenas. Então, esse 7 que deu, nós vamos juntar com mais 2. 7 mais 2 é igual a 9. Então, quantos lápis de cor essa escola comprou ao todo? Foram comprados 910 lápis. Lembrando que o nosso 130 aí é o nosso multiplicando, o 7 é o multiplicador e o 910 é o produto, é o resultado final da multiplicação. Vamos ajudar o Lucas a resolver algumas continhas usando o algoritmo da multiplicação sem reserva. Vamos lá. Nós temos 2 vezes 11, começando pelas unidades. E temos também 21 vezes 3, 3 vezes o 21, começando pelas unidades também. Sempre vamos começar pelas unidades. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos começar pelo 2 vezes 1, que é igual a 2. Depois, as dezenas, 2 vezes 1 também é 2. Então, 2 vezes 11 é igual a 22. Agora, nós vamos para 3 vezes o 21. Começando pelas unidades, 3 vezes 1 é igual a 3. E 3 vezes 2 é igual a 6. Deu 63. 2 vezes 40. 2 vezes 0 é 0, porque todo número multiplicado por 0 é igual a 0. 2 vezes 4 é 8, então dá 80. 5 vezes 61. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 6 é 30. Observou que a gente botou um algarismo em cada ordem. Dentro de uma ordem não podem ficar 2 algarismos. Como 5 vezes 6 deu 30, o 0 fica na dezena e o 3 vai para a ordem das centenas. 9 vezes 1 é 9.
9 vezes 0 é 0, porque todo número multiplicado por 0 é igual a 0. E 9 vezes 4 é 36. O 6 ficou na centena e o 3 foi para a ordem dos milhares. 820, 4 vezes, ou 4 vezes 820. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 2 é 8. E 4 vezes 8 é 32. O 2 na ordem das centenas e o 3 na ordem dos milhares. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 0 novamente é 0. E 7 vezes 5 é igual a 35. 5 na ordem das centenas e o 3 na ordem dos milhares. Então, esses são exemplos de continhas do algoritmo da multiplicação sem reserva. Milena trabalha na pizzaria Altos e para fazer uma pizza doce ela utilizou 3 barras de chocolate. Na noite de ontem foram feitos 12 pedidos de pizza doce. Quantas barras de chocolate Milena utilizou ontem para fazer as pizzas? Bom, ela utiliza 3 barras para fazer uma. Ela fez 12 pizzas. Então, vai ser 3 vezes 12. Onde 3 vezes 2 é igual a 6 e 3 vezes 1 é igual a 3. Então, quantas barras de chocolate ela utilizou? Ela utilizou 36 barras de chocolate ontem. Esse também é um exemplo de multiplicação sem reserva. Veja que é simples. Você organiza o seu algoritmo, os números, do jeito que está, cada algarismo em sua ordem, e multiplica sempre começando pela ordem das unidades. Mateus vai aproveitar a promoção da loja Fanit para trocar sua TV por uma com conversor digital. Veja a promoção da loja abaixo e responda por quanto ele pagará pela TV se comprar no crédito. No crediário, perdão. Na mega promoção. A TV à vista, ela é R$ 1.200. No crediário, ela vai custar 6 prestações de R$ 304. Se ele comprar ela pagando todo na hora, ele só paga 1.200. Se ele for comprar ela parcelada, ele vai pagar 6 prestações de R$ 340. Então, quanto é que ele vai pagar se ele comprar nesse crediário? Então, cada prestação é 304. E ele vai pagar num total de prestações que é 6. Então, é 6 vezes 304. O 304 é o multiplicando, o 6 é o multiplicador e o resultado vai ser o produto. Começando pelas unidades. 6 vezes 4 é igual a 24. Eu botei o 4, mas é 24, porque dentro de uma ordem só comporta um algarismo. O 2, ele vai para a ordem seguinte. Depois, nós vamos multiplicar 6 vezes 0, que é igual a 0. E 0 mais 2 é igual a 2. E 6 vezes 3 é igual a 18. Então, se ele comprar essa TV no crediário, ele vai pagar um total de R$ 1.824. Esse é um exemplo de multiplicação com reserva. Lembre que a gente, sempre que há uma reserva, nós levamos essa reserva para a ordem seguinte e depois de multiplicarmos, a gente soma com esse que a gente levou para lá. Vamos lembrar o que foi visto hoje. Nós vimos que a multiplicação ela é uma soma de parcelas iguais. Nós vimos também que os termos da multiplicação é o multiplicando, o multiplicador e o produto. E também nós vimos multiplicação sem e com reserva. E eu vou dizer aqui para você que é muito importante para que você aprenda um pouco mais, você praticar a tabuada. Porque quanto mais você treina, quanto mais você lê, quanto mais você pratica, mais você aprende. Essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima.